Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores, mundo empresarial. A ideia é mostrar que é importante separar o joio do trigo. Muita informação, muito conteúdo disponibilizado na internet, nas redes sociais, muita fake news, muita coisa que não tem nenhum sentido para as nossas estratégias e decisões sobre investimentos. Assim a gente precisa ser seletivo com quem escuta, ser seletivo com quem lê, ser seletivo com quem aprende. É fundamental, porque o tempo passa, não volta mais, é um recurso insubstituível. Use o tempo com inteligência. Use o seu tempo para gerar algo produtivo na sua vida. E assim a gente deve fazer com essa busca, essa procura por informações, por conteúdo nos dias atuais. Fazemos isso sempre acompanhados de um bom café especial. Muito bem. Veja como é importante nós estarmos atentos à produção de fake news que existe hoje na internet. Essa semana saiu uma notícia dizendo que o Walmart iria aceitar a criptomoeda Litecoin. Aí a moeda subiu. Muita gente deve ter ido comprar a moeda, né? Só que aí depois o Walmart negou que vai aceitar o Litecoin. E aí a moeda começou a cair, após ter tido uma alta de 30%. Então muita gente comprou quando viu a notícia. Não teve a menor preocupação em checar a informação. Onde se checa isso? Com a empresa, Walmart. Tinha que bater na porta do canal de RI da empresa e perguntar: é verdade essa notícia? Muita gente não faz isso. A grande maioria das pessoas não fazem isso. Compram ações baseado em notícias. E hoje, com o advento da internet, muitas das notícias são falsas. São falsas. E aí as pessoas perdem dinheiro. Warren Buffett nos ensina: o mercado, ao contrário do Senhor, não perdoa quem não sabe o que faz. Então fica aqui essa reflexão. Se você já fez isso na vida, aprenda, não faça mais. Antes de tomar uma decisão, é preciso checar a informação. Checar se aquela informação é verdadeira. Isso é essencial para a sua tomada de decisão. Reflita sobre isso e aprenda e não cometa esse erro de hipótese nenhuma, né? Porque é um erro primário, um erro que não faz o menor sentido para a pessoa que quer ter sucesso na Bolsa de Valores. Uma outra notícia veio do ministro Paulo Guedes. Ele disse que o dólar já deveria estar descendo. O dólar já deveria estar mais barato no Brasil em função das respostas que a economia tem dado. Por outro lado, ele reconhece que o barulho político impede o dólar de cair. Barulho político impede o dólar de cair, afirma o ministro Paulo Guedes. Ele disse isso na terça-feira, dia 14, disse que o dólar já deveria estar descendo, mas que isso não ocorre porque o barulho político não deixa. Segundo ele, o câmbio de equilíbrio no país deveria estar entre R$ 3,80 e R$ 4,20. Ele falou isso, essa declaração, num evento que foi organizado pelo BTG Pactual. Ele disse que os atores políticos têm cometido vários excessos nesses últimos meses, né? Então, e que isso prejudica a trajetória do dólar. Estamos indo para $500 bilhão de corrente de comércio com o mundo, nunca aconteceu isso antes no Brasil, $100 bilhões na balança comercial, isso nunca aconteceu antes, então esse dólar já era para estar descendo mesmo, mas o barulho político infelizmente não deixa descer. Não tem problema, mais tempo para as exportações, para a nossa substituição de importações ir funcionando, não tem problema, não temos pressa, o negócio é fazer a coisa certa. Então, é isso, o câmbio ele não vai ceder enquanto a temperatura política não baixar, enquanto as pessoas não entenderem que a economia
é mais importante do que qualquer outra coisa. Economia é mais importante do que qualquer outra coisa, porque a economia garante investimentos, a economia garante desenvolvimento, a economia garante emprego, garante renda, garante a queda da inflação. Tudo isso é a economia funcionando. Para a economia funcionar é preciso estabilidade, equilíbrio entre os poderes e estabilidade. Sem estabilidade, esqueça. E, óbvio, não só isso. A economia necessita, para ir para frente, ela necessita de um ambiente regulatório propício, de um ambiente que estimule a produção, precisa de uma reforma tributária que permita a redução dos impostos no Brasil, que a carga tributária é muito pesada, isso impede o investimento, isso impede a produtividade, o crescimento das margens de lucro. É preciso uma reforma administrativa para que o Estado consuma menos dinheiro, para que sobre mais dinheiro para o investimento, para que sobre mais recursos para o governo investir, sobretudo em infraestrutura, onde o nosso país é absurdamente defasado, né? Vide aí a crise energética que estamos vivendo por falta de investimentos em energia solar, em energia eólica, né? Por isso estamos vivendo essa crise de energia e que não é culpa desse governo, isso é uma questão que vem de décadas, né? A gente vem aí governos após governos sem fazer investimentos em áreas estratégicas. São erros que são cometidos e vão prejudicando em algum momento a sociedade como um todo. Reflitam sobre isso. Bom, a Oi, uma notícia a respeito dela é que houve aí um aporte de 2,2 bilhões de reais em fibra ótica na Vital. O Fundo Soberano de Singapura acertou um investimento de 2,2 bilhões de reais na Vital, né? Então, essa foi uma notícia que saiu no Brasil Journal por conta da participação do BTG Pactual. Então, houve um investimento num fundo que está controlando a Vital, no fundo do BTG Pactual que está controlando a Vital. Então é a injeção de recursos que vai acontecendo. Quem acompanha o canal Viver de Renda sabe que já de muito tempo eu digo que o BTG era o sócio preferido da Oi, era o casamento perfeito para a Oi. Falo isso desde o ano passado. Ninguém mais falava sobre isso. Ninguém falava isso com essa certeza e com essa afirmação. E muitos, inclusive, começaram a dizer que foi um péssimo negócio para a Oi. Mas, na verdade, o que eu queria dizer já naquela época, ano atrás, o ano passado, era que sim, a Oi queria o BTG e fazia todo sentido esse casamento, porque a Oi era uma empresa, vamos dizer assim, na bacia das almas, né? Em recuperação judicial. É aquela coisa do time que está na segunda divisão. Ninguém quer dar importância a um time que está na segunda divisão, só o seu torcedor. Mas fora isso, empresarialmente, ninguém está interessado nesse time, porque ele não tem visibilidade, ele não está na Série A do futebol brasileiro. E aí, quando você se associa ao BTG, você tem dois ganhos. Ainda que o BTG pudesse ter pago mais, mas veja, estamos falando, a parte que o BTG pagou foi 12,8 bilhões de reais para levar um percentual da Vital e ainda fez a incorporação de 100% da Globinet. Então, foi isso que foi o casamento do BTG com a Oi. Então, isso foi um aspecto positivo e não teve ninguém que oferecesse mais. Então, também esse é um ponto pacífico, né? Muita gente dizia, o BTG pagou pouco, poderia ter pago mais. Quem ofereceu mais? Ninguém. Então, e veja, estamos falando de 12,8 bi mais a incorporação da Globinet. Então, isso é algo significativo, é algo relevante e não pode ser menosprezado, né? Não estamos falando de R$100, estamos falando de 12,8 bi mais o ativo da Globinet, que são 26 mil quilômetros de cabo submarino que hoje pertence 100% à Vital, né? E Vital esta que a Oi tem 42,1%. E aí eu dizia mais, que ninguém também percebia isso,
ou queria entender. Eu dizia, olha, o BTG é como se fosse uma grife, né? Ele é um banco de investimentos com credibilidade internacional. O André Esteves é respeitado lá fora, enquanto pessoa do mercado financeiro, enquanto presidente de banco. Ele é uma pessoa altamente respeitada. Aqui no Brasil tem gente que não respeita, tem gente que diz, foi preso pela Lava Jato, a visão torpe do brasileiro é essa, a visão pequenininha do brasileiro é essa. O cara foi inocentado. Fazer o quê? Né? Não se provou nada contra ele. A justiça é vendida. Bom, aí é uma outra discussão, você vai perder seu tempo com essa discussão, não é aqui que você vai encontrar respaldo para esse tipo de discussão. Né? Vamos às questões pragmáticas. Do ponto de vista de gestor financeiro, de executivo do mundo financeiro, André Esteves tem uma carreira sólida e respeitada internacionalmente. O BTG é conhecido e respeitado. Ponto. O resto, não estou aqui para discutir isso. Estou aqui para falar sobre investimentos. É isso que eu estou falando. Né? E aí, nesse aspecto, na hora que o BTG põe o seu selo no empreendimento com a Oi, ele acrescenta, vamos dizer assim, qualidade, ele acrescenta excelência, não só pela sua capacidade empresarial, mas também por exercer o que eu dizia há um ano atrás, eu dizia que o BTG ele exerceria uma espécie de campo gravitacional, ou seja, ele atrairia novos investidores para este negócio, um campo gravitacional por causa da sua força. E é isso que a gente está começando a ver com esse fundo de Singapura que faz um aporte no negócio de fibra ótica da Vital. Isso é o quê? É este campo gravitacional do BTG fazendo efeito, funcionando, cumprindo o seu papel. Bom, esse foi o Café com Ações de hoje. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!